Olá, que bom ver vocês novamente aqui. Meu nome é Milena Brentan e o assunto de hoje é gestão e desenvolvimento a partir dos pontos fortes das pessoas. Você já ouviu falar disso? Por que historicamente a gente desenvolve as pessoas só a partir do que elas não têm, em vez de focar também no que elas fazem de melhor? Você vai entender nesse vídeo que essa abordagem de focar no que ela tem de mais natural e transformar isso no seu ponto forte pode ser bom para a pessoa, para a equipe e para o próprio resultado do negócio. Então fica até o final, vai valer a pena. Mas antes, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aí você vai saber várias perspectivas de desenvolvimento humano, de cultura, de liderança. E quanto mais você engajar, seja curtindo o canal, seja ativando o sininho, mais o algoritmo do YouTube vai entender que isso é relevante e vai levar para outras pessoas. Conto com você. Então, primeiro vamos falar sobre a diferença entre focar em pontos fortes versus focar no que as pessoas não têm. Historicamente, a gente acostumou a focar majoritariamente no que a pessoa não tem. Seja na educação infantil, seja em empresas em desenvolvimento humano. Então, na educação infantil, quando a criança vai mal em alguma matéria, a gente pega as férias dela e fala assim, então vamos colocar ela numa aula de reforço de matemática. Isso, por um lado, é importante. Tem uma base que é preciso entender, que vai gerar todos os outros conhecimentos. Mas nessa ânsia de suprir uma falta de um conhecimento que a pessoa não tem ou naturalidade ou interesse, a gente esquece de focar no que a pessoa tem de maior interesse. E aí essa criança poderia, de repente, ter um gosto absurdo por geografia, ou por química, ou por física, ou por qualquer matéria, português. Mas ela vai tão bem que a gente não investe nisso, porque não dá trabalho pra gente como pai. E aí a gente deixa de incentivar um talento que é muito natural. Isso não é diferente em empresa. Historicamente, o que a gente faz? Tem as rodadas de avaliação de desempenho, e por mais que as empresas tentem focar em pontos fortes para serem reforçados, majoritariamente o feedback tende a ser do que a pessoa não tem. E vale a mesma lógica das crianças. Se por um lado tem uma base que ela precisa saber fazer, por outro lado, a gente deixa de usar o que a pessoa tem de maior fortaleza, talento natural, interesse, motivação. Então, por que a gente não pode fazer os dois de uma forma mais equilibrada? Aí entra a importância da abordagem de desenvolvimento baseada em pontos fortes. Poxa, mas Milena, a gente quando desenvolve pessoas a partir do ponto forte, a gente só fala de coisa boa? Não, a gente fala de tudo. Só que a grande diferença é que a gente vai usar os talentos naturais dessa pessoa para que ela use esses talentos e o ponto forte para desenvolver o que precisa ser desenvolvido. E no extremo, numa situação que a gente é adulto e que a gente está tentando focar em alguma coisa que não é natural pra gente, por que a gente não pode reconhecer isso e focar no que faz da gente, de fato, pessoas únicas, com talentos naturais e com pontos fortes? Então, a grande beleza de focar nos pontos fortes é que a gente sim faz o desenvolvimento humano, mas a gente usa essas fortalezas. E com isso, primeiro a gente tem muito mais motivação. Porque quando a gente entra pelo que a pessoa não tem, é muito comum que a pessoa tenha uma resistência. É uma área desconfortável. Então, quando a gente começa a desenvolver, de fato precisa ser desenvolvido, mas pela perspectiva, usando o que ela tem de talento mais natural, a pessoa está muito mais aberta. Isso ajuda muito mais a autoestima. Isso ajuda muito mais o meu entendimento de como eu posso contribuir, com as coisas que me são naturais. Isso gera muito engajamento, muita motivação. E você concorda comigo que quando a gente consegue chegar nesse ponto, é muito mais fácil a gente desenvolver a pessoa? E qual é a consequência natural disso? Mais contribuição com a equipe. Se eu entendo qual é o meu ponto forte, como eu uso isso da melhor forma, eu consigo agregar e colaborar com a equipe. Gente, vocês já entenderam onde eu quero chegar, né? Quando a gente consegue um time focado desta forma, o que a gente consegue? Resultado. E qual empresa não quer um resultado melhor? Todas elas, certo? Nesse momento, você deve estar se perguntando, mas como eu posso trabalhar meus pontos fortes? Existem algumas abordagens. Eu sou muito fã de uma delas, chamada Clifton Strengths, da Gallup. A Gallup passou décadas estudando comportamento humano, com milhões de pessoas participando dessa pesquisa em todos os continentes. E o que a Gallup buscava era quais os padrões recorrentes em pessoas que se consideram satisfeitas pessoal e profissionalmente. A partir disso, a Gallup qualificou esses comportamentos em 34 talentos naturais. Talentos naturais para Gallup, nessa metodologia, é justamente alguma coisa que está muito intrínseco, é muito
automático, é muito natural. E por ser muito natural, eu posso fazer de uma forma, às vezes, que eu nem percebo. Então, quando a gente faz, a gente aplica essa ferramenta, que a gente chama de assessment no mundo corporativo, a gente traz consciência para a pessoa de quais são os talentos mais naturais dela. E ela tem a possibilidade de gerar mais consciência no uso. Porque vamos pegar um exemplo. A pessoa que é extremamente focada no resultado. Isso pode ser bom ou isso pode ser ruim. Se ela conseguir ser extremamente focada no resultado e fazer as coisas de uma forma, ao mesmo tempo que ela traz harmonia para o que ela faz, ela vai gerar resultado e quem não quer resultado, certo? Agora, se ela for extremamente focada no resultado a ponto de destratar as pessoas, a ponto de virar um, aspas, trator, que é o que às vezes a gente encontra esse tipo de perfil nas empresas, ela não vai estar sendo boa, talvez, nem para o resultado que ela quer alcançar, nem para o ambiente que ela está trabalhando. Então, vamos pegar esse exemplo. Quando essa pessoa que tem extremo foco no resultado, ela consegue se perceber e usar esse talento de uma forma mais consciente, ela consegue se perceber e falar, opa, peraí, aqui eu tô sendo muito trator. Não, aqui eu tô usando de uma forma positiva para poder chegar nesse resultado. Deixa eu pegar outro exemplo para você. Você já conheceu alguém que é excelente em desenvolver equipe? Isso pode ser muito bom, mas também pode ser muito ruim. Poxa, Milena, por quê? Pessoa que tem esse talento muito inato para desenvolver as pessoas, se ela usa de uma forma consciente, ela ajuda a desenvolver ao mesmo tempo que ela dá autonomia. Se ela tá indo direto para desenvolver as pessoas com esse cuidado de cuidar demais, você tira esse gestor do ambiente, essas pessoas talvez elas não saibam nem o que fazer, porque elas não tinham autonomia ou porque elas não tinham um ambiente que elas pudessem errar. É como um pai ou uma mãe que tenta proteger demais as crianças e quando a criança cresce, ela tem que se virar em coisas que ela nunca aprendeu. Então, uma pessoa que desenvolve demais as pessoas, se ela não faz um uso consciente desse talento, isso pode ser ruim para algumas pessoas. Então, a grande sacada dos talentos naturais da Gallup é que ele pode te ajudar muito ou te atrapalhar. Então, é tudo sobre gerar consciência. Então, assim, essa aplicação, toda essa metodologia de pontos fortes, eu uso muito em coaching, em desenvolvimento humano. E quando a gente faz esse trabalho com liderança, é muito natural a liderança querer trazer isso para o time. Por quê? A partir do momento que essa liderança está consciente dos seus pontos fortes e como ela vai se desenvolver para ser cada vez mais autêntica e agregar cada vez mais para o ambiente que ela está, ela consegue entender que cada pessoa do seu time também tem um talento mais natural. E será que eu estou entendendo esses talentos? Será que eu estou usando esses talentos a favor da pessoa e da empresa? Será que eu estou ajudando as pessoas a exercerem tudo isso que está dentro delas? Então, uma aplicação muito comum é a gente trazer a Clifton Strengths para um workshop, para um encontro com um time, onde a gente mapeia os talentos naturais dessa equipe e a gente traz essa consciência. E o que acontece com isso? O time começa a trabalhar a partir dos pontos fortes. Quando a gente chega nesse ponto, a gente chama de gestão de time baseada em pontos fortes. Que a Gallup também descobriu que é um dos grandes diferenciais de gestores de alto desempenho. Então, o que os altos gestores de alto desempenho têm em comum? Primeiro, tem clareza de meta. Vamos combinar, começa por aí, né, gente? Segundo, eles se interessam genuinamente pelo desenvolvimento do time. E terceiro, eles são focados no estilo de gestão voltado para pontos fortes, que eu já expliquei aqui para vocês. Então, gente, é isso. Eu queria muito contribuir para que mais pessoas reflitam sobre a perspectiva dos pontos fortes. De novo, não quer dizer que a gente não vai tratar pontos que precisam ser desenvolvidos. Quer dizer que a gente vai começar de uma perspectiva que a pessoa já tem algo. E é algo muito especial, que todo mundo deveria saber e poder entrar em contato com isso e desenvolver cada vez mais. Você gostou desse conteúdo? Deixa o seu like. Acha que alguém pode se interessar? Já encaminha para outra pessoa. Te vejo na próxima.